Shalom, shalom, graça e paz, shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Senhor Jesus, eu quero te louvar por esse momento. Senhor Jesus, eu quero exaltar o seu nome, porque só tu és digno de discernir o livro, digno de abrir o livro, digno de operar a justiça, digno de operar através da sua verdade todas as nossas situações e causas. Bom dia, seja bem-vindo toda terça, quarta e quinta, 5h40 da manhã. Estamos buscando dos altos céus o pão vivo, e o pão vivo hoje se encontra no livro de Zacarias 5:4. O livro de Zacarias traz através da vida desse profeta muitas visões para trazer alinhamento para o povo escolhido do Senhor. Ei, eu quero compartilhar algo aqui com você, amém? A missão de todo ministério profético é trazer consolação. Isso, é trazer consolação e exortação no original, encorajamento e edificação para os santos, para os eleitos. Geralmente, não que seja uma regra, os profetas são colocados para pessoas de muita relevância para Deus. Declare aí: essa pessoa sou eu, porque eu carrego Jesus Cristo. Eu fui separado, e por isso os profetas no seu ofício são levantados para me trazer todos esses benefícios. Eu não sei o que você está atravessando neste momento aqui agora, mas eu quero te dizer algo, que mesmo diante do que está se dando aqui nesse capítulo, Deus está no controle de tudo. Eu quero pedir agora que o Espírito Santo, através das suas verdades, venha liberar colírios sobre os nossos olhos. Isso, porque quando temos discernimento da Escritura, das verdades de Deus a nosso respeito, os nossos olhos se tornam puros, santos, como os de Cristo. Que você venha ter visão, que você venha ter clareza, que você venha ter discernimento de tudo aquilo que Deus opera através das suas verdades. Tudo está colaborando. Seja bem-vinda, Miriam. Tudo está colaborando para o nosso bem. A linha e o plumo vem para trazer alinhamento através dos profetas. E hoje é através da vida de Zacarias. Ele vai trazer, através da sexta visão, uma orientação para o povo de Deus aqui. Ele vai trazer um discernimento através, do que Deus coloca na sua visão. Ei, você que tem visão aberta, você que tem discernimento, dons de discernir os sonhos, isso acontece desde que o mundo é mundo, na vida dos predestinados. Na Bíblia nós vamos ver várias pessoas que tiveram experiências com a visão aberta, que tiveram experiências para discernir os sonhos que vinham dos céus, anunciando algo da parte de Deus. Então, como eu disse aqui no começo, receba colírio sobre os seus olhos nessa manhã. Eu quero declarar essa verdade sobre você, porque às vezes diante de algumas situações nós não temos clareza, nós não temos compreensão, mas aquele que é digno de discernir tudo que está escrito no livro, aquele que é digno de abrir o livro, aquele que é digno de liberar sobre os seus profetas a verdade, os princípios, para trazer edificação para o corpo, para trazer edificação, exortação, consolo para os predestinados, é sobre a minha e a sua vida. Seja bem-vinda, Neia. Palavra de Zacarias vai nos trazer um alinhamento, que os nossos olhos sejam abertos, como foi o de Zacarias, para termos visão, sim. Você já parou para pensar
que uma vida de relacionamento com Deus nos leva a ganhar recursos dos céus, para termos, escuta isso, avisos, comunicados, para nos permitir avançar diante das lutas e guerras e situações de conflitos que muitas das vezes atravessamos por ser a noiva do Cordeiro. Eu costumo dizer que privilégio é termos os dons, as ferramentas dos altos céus para antever situações que vão provocar danos no nosso ser ou danos contra os nossos. É muito lindo isso. Uma pessoa que desenvolve relacionamento com Deus, ela tem os céus abertos sobre ela. E a palavra vai dizer que o nosso olhar, falando de visão, falando de um olhar que recebe colírio, dos céus é liberado de dia e de noite. Tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é divino, vem dele, vem do nosso Deus. E isso está sendo liberado. Existem os céus abertos sobre as nossas vidas, sobre a vida de pessoas que depende do senhorio, do governo do Senhor. É isso que aconteceu com Zacarias. Zacarias teve muitas visões aqui para trazer favor para o povo de Deus. Quem aqui já não se viu tendo que jejuar, orar, interceder, clamar por uma causa que já se deu, que já aconteceu, e Deus opera? Não é maravilhoso isso? Mas pare para pensar que antes das situações se dar, Deus te comunicar, Deus te avisar. É isso que acontece quando inclinamos a nossa mente, quando conectamos o nosso espírito ao Espírito de Deus. Deus nos comunica. Isso me faz lembrar de Abraão, que tinha, sabe, sobre ele comunicados que vinham do próprio Deus. Anunciações que levou Abraão a ter alguns privilégios, que levou José a ter alguns privilégios. Ei, presta atenção, esses recursos estão sobre todos vocês. Todo aquele que aceitou Cristo Jesus, através daquele sacrifício, o véu foi rasgado, para também liberação desses recursos. Então a palavra vai dizer aqui no livro de Zacarias 5:4, que Deus usa Zacarias para deixar claro para o povo, nenhuma das situações, a maneira que vocês vivem, nenhum dos delitos, nenhum dos pecados, a nossa forma de viver comunica os céus, a nossa forma de nos relacionarmos um com o outro comunica os céus. Mas sabe o que é lindo? Comunica o meio à nossa volta também. Então Zacarias está sendo usado aqui para falar de uma medida. Deus abre a visão de Zacarias para falar de uma medida. Esses que juram falsamente, esses que se põem para julgar, esses que amam mais a desobediência. Ei, Zacarias, para cada situação, para cada delito, eu, Senhor, não estou indiferente. Isso pode trazer alívio para mim e para você, diante de algumas situações que vivemos, mas também traz consciência, para que eu e você venhamos a alinhar ou realinhar as nossas vidas e a nossa forma de viver. É sobre isso. A palavra de Deus vai dizer essas verdades, que a maldição vem. É Deus que está liberando esse conteúdo, não é o inimigo. Porque para cada semeadura existe uma colheita. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Zacarias 5:4. Alinha o discernimento, a clareza que esse ensinamento está nos trazendo hoje. Vai trazer transformação na nossa maneira de nos relacionarmos um com o outro. Porque para cada ato, para cada motivação, para cada maneira de olhar, julgar, pensar, discernir, para cada ato existe um anjo lavrando, levando para os altos céus a nossa forma de viver. Então Pedro vai dizer: é mentira que você ama a Deus quando você não ama o seu próximo. O único que é digno de julgar, o único que é digno de tomar esse lugar na minha e na sua vida é o Cristo. Zacarias aqui está trazendo uma medida para cada
desobediência, uma medida de justiça, mas vem no formato de maldição. E quem está operando aqui é o Senhor. E eu costumo dizer que não há maldição maior. Não há maldição maior de não termos Cristo revelado em nossa vida. Cristo no seu tempo amaldiçoou uma figueira. Cristo no seu tempo declarou para muitos: se não for para beber do meu cálice, comer do meu corpo, que se espalhem. Deus veio e confrontou os religiosos. Deus veio, e virou as mesas no templo, as mesas de barganha, as mesas, de comercialização, de corrupção religiosa. Aqui estava havendo um declínio também na vida daqueles que eram separados para ser justos e retos. Então, para o dia de hoje, a linha e o plumo vai trazer consolo para algumas pessoas, porque se você decidir sair de cena e deixar o juízo, a justiça de Deus operar, você vai ter uma boa colheita. Então, para muitos hoje aqui nessa live, essa palavra vai servir de consolo. Eu vou poder dormir, eu vou poder descansar, porque o Senhor não está indiferente. O Senhor está usando seus profetas para declarar essa verdade. O Senhor não está indiferente diante da nossa forma de viver. E para outras pessoas, essa verdade vai ser como realinhamento. Sim, se você tem problema, se você tem dificuldade de sair de cena, diante de alguma circunstância, descansar. Deus está operando, Deus está no controle. Creia, seja fiel ao Senhor, abra os seus olhos, olhe para o alto, tire os seus olhos da circunstância, tire os seus olhos dessa situação terrível, de repente que você possa estar aqui passando. A nossa forma de viver, vou voltar a dizer, declara algo poderoso para os altos céus e para o meio à nossa volta, a nossa forma de nos relacionarmos um com o outro, que eu venha assumir, que você venha assumir, que nós venhamos desaparecer, que Ele cresça, que Ele apareça, que o governo de Yeshua HaMashiach, aquele que é digno para discernir tudo que está escrito nesse livro, Zacarias está falando sobre isso. Existe uma medida e tudo isso é sobre um livro que está em vigência, O livro que voa aqui é a justiça de Deus em operação. O livro que voa aqui é a justiça de Deus em movimento, em nosso favor, para nos consolar ou para nos exortar. E exortar aqui, eu disse no início da live, é nos encorajar a amar os princípios, é nos encorajar a dependermos da voz profética, a dependermos da voz que vem do próprio Deus, nos ensinando, nos instruindo. Hoje é sobre a nossa maneira de viver. Ele vai dizer sobre esses, olha só, 5:4, essa maldição, diz o Senhor dos Exércitos: eu farei entrar na casa do ladrão e na casa daquele que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará ali nessas casas e consumirá a sua madeira e as suas pedras. Presta atenção no que Deus está nos instruindo hoje aqui. Tudo que edificamos na areia, vai acontecer o que está acontecendo aqui no livro de Zacarias. Tudo que construímos na areia, edificamos na areia, o vento, que é o próprio Deus, vai soprar. O vento aqui em Zacarias está em movimento, e ele está falando de um livro, e ele está falando de uma medida. Tudo está sendo computado, tudo está sendo levado diante do Senhor, que volte a operar sobre a minha e a sua vida o temor ao Senhor, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, porque eu e você às vezes podemos sabotar na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros, mas com Deus não tem como. Quem aceitou o Senhor Jesus tem a operação do Espírito Santo habitando nele, e Ele que nos sonda, que nos conhece. Não tem como nos escondermos do Senhor. Então que nos voltemos a essas verdades e que venhamos voltar a temer o Senhor. Por quê? Temer o Senhor aqui é ter o privilégio dos benefícios
de quem Ele é sobre nós. Não temer o Senhor é cair em maldição. É isso que Zacarias aqui está ensinando para esse povo que volta do exílio. Zacarias aqui está trazendo várias visões. Existem várias visões aqui no livro de Zacarias, mas hoje é sobre 5:4, a sexta visão. Existe um cumprimento, está sendo medido a minha e a sua vida, e não só através daquilo que edificamos, através da força do nosso intelecto, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, né? Porque dessa forma, em muitas situações nós conseguimos nos sabotar, e quando vemos estamos usando máscaras. Mas não tem como enganarmos o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor aqui, está trazendo uma consequência, para todo ato de juramento falso, usando o meu nome, para cada crivo que você se coloca como juízo, Andréia, como advogado, Andréia, para trazer uma sentença para o outro. Eu, o Senhor, contemplo. Eu, o Senhor, contemplo. Eu conheço a motivação dos vossos atos. É isso que Zacarias está trazendo aqui. Eu e você podemos sim, através dessa sabotagem, enganar a outros, mas eu quero te dizer, quando nos colocamos nesse lugar, estamos enganando a nós mesmos. Nós precisamos, como Zacarias está nos instruindo aqui, edificar a nossa vida na rocha. Edificando a nossa vida na rocha. Quando a linha e o prumo vem, quando o vento que é Deus vem, nós podemos desfrutar dos benefícios que Ele opera, porque você não nasceu para ser Deus. Eu não nasci para ser Deus. Então eu não posso me dar juramento, eu não posso me dar palavras que eu não vou cumprir. Eu não posso me dar alianças que eu não estou pronta para dar bons frutos. Eu preciso ter zelo com a minha própria vida. Eu preciso buscar o auxílio do Espírito Santo para contribuir com a minha maneira de viver. A minha maneira de viver gera vida ou gera morte. Por isso que Deus vem, usa Zacarias. Zacarias, o povo vive como se eu não tivesse visão, como se eu não os conhecesse, como se não houvesse um Deus sobre a vida de cada um, como se eu não fosse o Deus na posição, como se eu estivesse indiferente. Então nós precisamos voltar a temer o Senhor. E voltar a temer o Senhor não é ter medo. Não há medo em Deus. Não há medo nesse relacionamento. O medo não é base para relacionamento nenhum. Shalom, shalom, você que está chegando agora. Zacarias 5:4, 5:40, as portas da igreja estão abertas e dos céus também. O céu está descendo com alinhamento. Os profetas são usados como uma voz para trazer consolo, exortação, que é encorajamento no original, e edificação. Melhor é voltar a temer o Senhor, para não ter que colher da própria mão do Senhor a justiça pelos frutos podres. Você entende isso? Que nessa manhã eu e você venhamos entender a diferença de temor e ter medo. Quantos aqui já pecaram e fugiram e se esconderam e decidiram andar sozinho? Quantos aqui, por N motivos, não fui eu que pequei, pecaram contra mim, por isso eu não vou mais no culto. Eu pequei, eu não me vejo mais digno de estar no corpo. Eu pequei, eu feri os céus, eu feri os princípios. Quantos aqui já não passou por essa situação? E como Adão fugiu da posição, e como Adão, não entendendo o amor, a graça, decidiu fugir. Quantos aqui já não passou por isso? Ei, o Senhor está falando conosco nessa manhã. Não tem nada que com o coração quebrantado, arrependido, não tem nada
nada que possa nos separar do alinhamento, que é a edificação. Deus nos ensinando através do pecado, consciente e inconsciente às vezes. Quando nos apresentamos, quando não nos afastamos, como fez Adão e Eva. Deus tem prazer em trazer instrução, edificação e os seus princípios e nos ensinar, porque é assim que crescemos. Não há outra forma de crescer, não há outra forma de adquirirmos, Nayara, sabedoria. Então o pecado só pode nos afastar de Deus quando perdemos o temor. Quando perdemos o temor, o pecado nos aloja, o pecado nos acorrenta e nos afasta da graça, levantando um muro entre a minha vida e Deus. E aí quem começa a operar? O espírito da maldade com suas mentiras e com seus enganos. Ei, existe um anjo para cada ato, existe um anjo para cada ação. E hoje eu quero profetizar que você vai receber colírio nos seus olhos e que seu entendimento vai receber uma abertura para discernir a verdade que te leva a ter a vida de Deus. E não a sentença, e não uma colheita de maldição, porque decidiu amar mais o seu próprio julgamento, a sua própria maneira de pensar e viver. Ei, nós estamos falando de um livro aqui que flutua, nós estamos falando de um livro aqui que Deus revela a Zacarias, esses princípios, essa visão. Eu vou trazer sentença para cada ato de maldição, de falso juramento, de obras do engano, de mentira. Eu, o Senhor, Zacarias, estou fazendo isso. E lá embaixo ele vai falar nos próximos versículos. Ele dá a visão de uma caixa, e dentro dessa caixa existe uma mulher. Olha que interessante isso. A mulher aqui simboliza a nossa forma de nos relacionarmos um com os outros. Zacarias olha para dentro dessa caixa e vê uma mulher, e depois essa mulher se torna em duas asas, levando esse conteúdo para os altos céus, levando esses delitos de pecados, de desobediência para o grande tribunal. Ei, existe um tribunal sobre a minha e a sua vida, de dia e de noite, em vigência, operando justiça ou juízo. Então vamos sair de cena, vamos nos render, vamos buscar a presença do Senhor para pedir colírio, clareza, discernimento na nossa maneira de viver, na nossa maneira de olhar, contemplar tudo que está acontecendo à nossa volta e às vezes conosco mesmo. A palavra vai dizer: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo vai desfrutar de vida, vida plena. É uma promessa de Jesus, é uma promessa de Jesus. Quando Jesus fala de vida plena, Ele fala sobre uma vida que vamos ter em nossos relacionamentos pautados em Deus, vai nos levar a desenvolver relacionamentos com pessoas de maneira saudável. Em muitas situações, não estou generalizando, nós não conseguimos desenvolver um bom relacionamento um com o outro, porque não desenvolvemos primeiramente relacionamento com Deus. Deus está te chamando para o secreto, vem, vem, vem. Existe um anjo também para colher o seu arrependimento. Está recebendo colírio aí agora? Está vindo temas na sua memória aí agora, onde você se colocou como juiz, julgando, ou jurando e não cumprindo, ou jurando e usando o nome do Senhor em vão? Está vindo à sua memória alguma situação assim? Existe um anjo também, Cleito, colhendo as nossas lágrimas, colhendo o nosso arrependimento. Para cada ato existe um anjo, para cada ato, não só na ação, mas também em nossas motivações. Nada passa desapercebido diante do altar do Senhor, nada passa desapercebido. Deus não está indiferente a nada. A palavra de Deus vai dizer que o nível de Jesus leva a lei a um nível, a um padrão muito mais elevado. Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio trazer edificação, aprimoramento, através até das nossas motivações. Naquela época, os pecados e os delitos eram julgados quando eram
pegos em sua prática. Em Cristo Jesus eu já peco quando desejo. Eu já entro em adultério quando eu desejo. E falar de adultério aqui não é só falar da esfera carnal, relacional, é falar dos meus princípios para com Deus. Eu luto todo dia, Deus. Não me permita pecar contra o Senhor, barganhar o lugar secreto, barganhar a intimidade. Porque é tanto trabalho, é tanta gente para aconselhar, é tanta gente para ajudar. Não me permita trocar o lugar secreto pelo ofício. Você sabia que isso é pecado? Você sabia disso? Ai, profetiza, não tenho tempo de ir na oração 5h40 da manhã, porque eu trabalho, porque eu tenho filho para criar, porque eu tenho conta para pagar, porque eu sou uma missionária, viajo muito, preguei até 5 horas da manhã, não tenho tempo não de estar na congregação, não tenho tempo não para orar em unidade. Não barganhe um lugar de intimidade, e principalmente a convocação que Deus provoca entre os santos. Quando eu oro sozinha, depois de desenvolver intimidade, qual é a diferença? Intimidade, eu quero estar com Ele. Intimidade, eu tenho interesse nesse relacionamento. Intimidade, Senhor, eu já quero estar com você. Oração é colocar em movimento, como esse livro aqui, o que Ele deseja, o que Ele quer, não o que eu quero. Entende isso? Então tem momentos que eu preciso desenvolver a minha intimidade, o meu relacionamento com Deus. Eu tenho interesse nesse relacionamento, eu tenho interesse nessa aliança. Entende? Desenvolver intimidade num lugar secreto é sobre isso. E por isso que eu vou conseguir desenvolver bons relacionamentos, até com aqueles que me perseguem, ou que não me amam, ou que não têm empatia pela minha pessoa. É sobre isso. Desenvolver intimidade vai me levar a ser uma pessoa madura, sábia, livre. Você entende? Agora, oração é colocar em movimento, como a visão de Zacarias que nos ensina, é colocar em movimento a justiça e os princípios de Deus em relação aos santos, em relação às pessoas que precisam. Orar, interceder, é colocar em movimento os princípios que na vida de muita gente vai provocar amargo. E amargo aqui é libertação, e amargo aqui é cura. De repente vão te repelir, de repente vão te rejeitar, porque você está fazendo a coisa certa. Você está entendendo? Mas logo, logo, o operar do amargo que essa palavra provoca vai produzir nessa pessoa vida, e ela vai voltar, e ela vai louvar o Senhor pela sua vida, porque você não barganhou os princípios, como Zacarias que não barganhou. Não foi fácil para os profetas, não foi fácil. Por isso que Cristo, por isso que Jesus, quando veio, não veio para abolir a lei, veio para edificá-la de dentro para fora, da maneira correta. Até eu vim, não houve um bom na terra, um justo na terra, mas através do meu sangue derramado na cruz, quando o meu Pai olhar para Andréia, quando o meu Pai olhar para você, Ele vai ver o sangue, e é por causa do sangue, da vida que há no sangue de Jesus, que nós podemos operar como operou Zacarias aqui. Que nós venhamos ser porta-voz da verdade, para que a maldição se torne bênção. E vem uma maldição aqui do próprio Deus contra esses que se põem no lugar de juiz, que se põem a julgamentos precipitados, se põe no lugar daquele que é advogado, daquele que morreu na cruz, daquele que se sacrificou para tomar esse lugar, porque só Ele é justo. No Getsêmani Ele tomou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, só há justiça nele. Então, operando a justiça de Cristo através da sua vida, quem vai te impedir de viver a bênção? Quem vai te impedir de orar e ver resultado? Quem vai te impedir de desenvolver relacionamento com Deus e viver o melhor de Deus? Ei, vai recebendo o colírio aí, porque hoje é sobre essas verdades.
ter visão aberta, ter clareza, ter discernimento do que Deus fala no secreto, vai te levar a desenvolver relacionamentos que adoram a Deus. Vai te levar a desenvolver relacionamento, até esses aí, ó, que são difíceis. Relacionamentos, sabe, complicados. Até diante dessas situações, Deus vai te dar sabedoria. Porque uma pessoa que recebe colírio no lugar secreto, uma pessoa que recebe colírio, que é o favor de Deus, que é os dons, que é os recursos descendo dos altos céus, ela adquire maturidade, sabedoria do alto e tem êxito em tudo. É promessa de Deus, tem êxito em tudo. A sabedoria está gritando pelas praças, buscando quem queira usá-la, quem queira botá-la em prática. A sabedoria está disponível para mim e para você, para trocar maldição em bênção. Então, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos trocar o temor por justiça própria. Que nós não venhamos trocar o temor ao Senhor pela nossa forma de pensar e edificar pensamentos dentro de nós mesmos. Outrora teve um tempo que eu liberei essa verdade, eu quero liberar ela aqui. Temos sim a condição de edificarmos um Deus segundo o nosso querer e a nossa vontade dentro de nós. Temos sim. Temos sim. Quando nos relacionamos com Deus de maneira almática, emocional, carnal, nós edificamos Deus. Eu quero profetizar aqui que é onde houve essa edificação, que Deus venha derrubar esses altares, que Deus venha colocar esses altares agora em ruínas, que esses altares dentro de nós agora, edificado pelos nossos desejos e vontades, venham se tornar em pó hoje, em nome de Jesus. Que nós venhamos voltar a temer o Senhor. E volto a dizer, temer o Senhor não é ter medo porque pecou, ter medo porque, sabe, fez algo que não devia com consciência. Temer o Senhor é assumir o delito, assumir o pecado e correr para Ele, se render aos pés dele. Isso é temer o Senhor, dar a Ele a reverência que Ele merece, dar a Ele a reverência que Ele merece. Não é sobre pecar, é como lidamos com o pecado. Amém? Não somos como Adão, chamados para sair da posição, fugir, se esconder. Não, fomos, sabe, salvos, separados pelo segundo Adão, para ter um lugar na presença, com o coração quebrantado, contrito, arrependido, com inteireza de coração, para recebermos o favor e o aprendizado e a edificação, para não cairmos mais nos mesmos erros, para nunca mais pecar onde pecou. Eu costumo dizer que pecar para nós deve ser algo acidental. Que Deus te abençoe, que Deus te faça refletir no dia de hoje sobre o que Zacarias 5:4 está trazendo. Existe uma colheita para a nossa forma de viver, e eu quero declarar aqui que colírios estão descendo dos altos céus sobre os meus olhos e sobre os seus olhos, porque se os nossos olhos forem bons, a colheita será de justiça divina, será de favor, será de recurso dos altos céus, nos levando a ter uma vida no Shalom, Melquisedeque, o governo, o senhorio, amém? Da paz e da justiça do alto. Então eu libero o Shalom e a justiça sobre a sua vida. O Shalom e a justiça que está nos ombros de Cristo. Cristo, a estrela da manhã. Cristo, Emanuel, Deus conosco. Cristo, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, tomando as nossas causas. Mas mais do que isso, analisando a nossa forma de viver e a nossa forma de nos relacionarmos um com o outro. Então, a nossa forma de nos relacionarmos um com o outro vai revelar o tipo de relacionamento que estamos desenvolvendo com Deus. Uau, isso é muito sério. Isso é muito sério. Em Cristo Jesus não tem como usarmos máscara. Podemos até ficar por um instante ali, naquele ambiente, né? Onde nos sabotamos, aonde somos vencidos pelos desejos da nossa carne, aonde somos acorrentados, aprisionados
pelo fruto dos nossos próprios desejos, como disse Tiago. Por um acaso essas guerras, esses conflitos que se dão dentro de vós, não é por causa do fruto dos vossos desejos? Então as maiores guerras e conflitos não se dão fora, se dão dentro, na base dos fundamentos que estabelecemos a nossa vida diante desse Deus que nunca está indiferente à nossa vida, ou diante desse Deus que edificamos para nos servir. Nós temos que tomar cuidado também com a idolatria. É porque eu quero, Deus. O Senhor prometeu, eu quero. Então eu busco Deus por barganha, por troca. Isso acontece. Se você for corajoso ou corajosa, você sabe que acontece. Mas o que é lindo, que quando nos autoavaliamos e há temor ao Senhor, podemos ser transformados. Pode acontecer metanoia. Que Deus te abençoe e faça você refletir sobre essa visão. Eu trouxe só uma das visões, a sexta visão de Zacarias. Eu te convido a ler o livro de Zacarias com a mente de Cristo. Porque Zacarias aqui também vai trazer os dias de Ezequiel. Ezequiel também teve uma experiência com o livro. Como João em Apocalipse também teve uma experiência com um livro que flutua. Que é a palavra de Deus em movimento. Que é a palavra de Deus em suas ações. Que é a palavra de Deus em seus feitos. Amém? Que eu e você venhamos ser como João. Que eu e você venhamos entender que só Ele é juiz. Só Ele pode jurar e cumprir o que jurou. Que eu e você não venhamos usar o nome do Senhor em vão. Que eu e o Senhor não venhamos ocupar o lugar de juiz, de advogado. Que eu e você venhamos ter essa consciência. Que quer o Senhor, que eu e você desfrute do seu senhorio. Quando aceitamos Jesus, somos salvos. Mas Ele quer também que nós o aceitamos como nosso Senhor. Senhor que governa a nossa vida. E assim a nossa vida vai ter significado e relevância no meio dos nossos. Que Deus te abençoe. Reflita sobre essas verdades nos dias de hoje. A nossa maneira de viver gera a nossa maneira de viver, a nossa maneira de nos relacionarmos. E aqui, de dentro para fora, Deus conhece as nossas motivações. Então, que o temor do Senhor venha nos abraçar nessa manhã. O temor ao Senhor venha nos abraçar essa manhã. Porque eu e você, às vezes, não somos fiéis no lugar secreto, mas Ele é fiel na posição que Ele ocupa. Isso mesmo, Ele é fiel na posição que Ele ocupa. Deus te abençoe. E faça essa verdade trazer frutos na sua maneira de se relacionar com Deus e com as pessoas. Amém? Shalom, shalom.